Hoje eu tenho no meu coração de compartilhar com vocês esse mesmo tema da restauração dos alicerces da alma, do corpo e da mente, mas numa perspectiva mais íntima, uma perspectiva familiar. E é por isso que eu gostaria de continuar essa reflexão do tema proposto de restauração de Deus em nossas vidas, com um enfoque na família. Eu não sei quantos de vocês, porque eu não conheço todos, mas quantos estão com pelo menos um membro da sua família aqui nesse acampamento, nesse retiro? Amém. De qualquer forma, para aqueles que estão sós, eu tenho certeza que você tem uma família. Ah, não, eu estou só, mas veio de uma família. E talvez alguns pretendam sair daqui com uma família. Afinal de contas, o acampamento é sempre uma boa oportunidade para aqueles que estão solteiros de tentar encontrar um amado da vida, amado. Então, a minha esperança é que de repente o Senhor te mostre quem é o escolhido, o amado da sua vida. Mas para o nosso tema de hoje, eu gostaria de me valer de talvez um dos textos mais conhecidos, uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. E como sabemos, 2 textos dos ensinamentos do Senhor Jesus, tudo que ele ensinou, 2 textos, vem em forma de parábola na palavra de Deus. E hoje a parábola que eu quero ler com vocês que está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a famosa história do filho pródigo. Se você tiver a sua Bíblia, abra comigo, se não, acompanhe aquilo que eu estarei lendo nesse momento. Lucas 15, dos versos 11 ao 32, Jesus narra essa história, essa parábola, dizendo: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a sua fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então, tornando-se em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Palavra do Senhor, amém. Feche teus olhos uma vez mais, por favor. Pai, obrigado por esse rico privilégio que hoje o Senhor nos concede. Estamos aqui meditando na tua santa e poderosa palavra. Sobretudo, Senhor, nós pedimos que seja esse mesmo Espírito do Senhor que tem estado entre nós nesses dias, que hoje, de uma forma muito específica e poderosa, fale aos nossos corações.
através da leitura da Tua Palavra, ouvimos, Senhor, o anúncio das boas novas, e agora te pedimos que seja o Senhor aquele que venha semear nos nossos corações e fazer com que essa semente possa germinar e produzir frutos em abundância, em cada casa, em cada família, em cada lar aqui hoje. Pai, nós te rogamos em nome de Jesus, fala aos nossos corações, porque queremos ouvir a Tua voz. Despede-nos nessa noite alimentados, curados e restaurados. Em nome de Cristo Jesus oramos agradecidos. Amém. Eu tenho minhas dúvidas de que alguém nunca tenha ouvido essa parábola. Como eu disse, 2/3 dos ensinamentos de Jesus são em forma de parábola. E talvez, se não a mais comentada, mais divulgada, é esta parábola. E é óbvio que esta parábola, conforme muitos já tenham ouvido, trata especificamente do amor de Deus para com os seus. Para além disso, fala da estultícia, da estupidez humana, da tolice do homem de pensar na possibilidade de ser feliz longe do aconchego do Pai Celestial. Essa parábola fala da tolice humana de pensar que é possível ser feliz longe do cuidado do Senhor. E é por isso que, em forma de parábola, de uma linguagem comum, ele fala desse filho que sai achando que pode ser feliz e pode viver a vida e gozá-la na sua intensidade, estando longe dos braços do Pai a quem ele tanto ama. Mas então é justamente nessa parábola que, através dessa forma, nós entendemos que todas as vezes que nós nos arrependemos, o Senhor nos acolhe com um amor intenso, incomensurável, e diz: eu sou o Pai que estou aqui para te receber. Não tenho dúvida de que isso é do conhecimento de vocês, e essa parábola aponta exatamente para a desgraça do homem sem Deus e para a graça de um Pai misericordioso e que está sempre pronto para nos acolher. Mas eu não quero fazer essa leitura aqui hoje. A minha proposta é outra. Eu gostaria de fazer essa leitura sobre uma outra perspectiva, uma perspectiva psicofamiliar. Audaciosa, mas já tenho feito outras vezes. Eu gostaria de analisar esse texto sobre uma outra ótica. Afinal de contas, esse texto, embora seja uma parábola, traz assim elementos ricos de uma família e fala de coisas reais. E eu gostaria de convidar a cada um de vocês agora para dar a sua atenção, e ainda que depois de um dia de muita atividade física, concentre-se justamente nessa perspectiva de olhar essa história sobre a ótica de uma família real, com personagens, com situações bastante reveladoras, realidades parecidas com a minha e a sua realidade. E é por isso que, baseado no tema que nos é proposto de falar em restauração, e nessa noite em particular, restauração da família, eu penso que só é possível ter a família restaurada, a vida familiar restaurada, se nós formos capazes de identificar algumas coisas, pelo menos duas essenciais. Ninguém receberá restauração no relacionamento, na casa, na família, se não tiver atenção posta em duas coisas essenciais. Primeira delas, identificar o lugar e o tempo, o espaço que a gente vive. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso identificar. Eu preciso identificar o tempo e o espaço em que estou vivendo, eu e minha família. E isso por uma questão muito óbvia, que qualquer história passa no tempo e no espaço. A história de cada um de nós, a história mundial, a história de quem quer que seja, ocorre numa fração dessa linha chamada tempo, e a nossa história acontece num determinado lugar com uma peculiaridade singular. E é por isso que, se você quiser ter a família e a vida restaurada, é preciso ter atenção para com esse lugar onde você vive, esse lugar que você chama de casa. É preciso saber identificar as coisas. E sobre isso, acreditem vocês, os antigos sabiam muito bem. Foi a filosofia de um tal de Sócrates, não jogador do Corinthians, mas um outro filósofo grego, alguns séculos antes de Jesus, que já propunha na sua máxima que aquele homem ou mulher que não prescruta a própria vida não é digno de vivê-la, dizia Sócrates. Em outras palavras, quem não consegue investigar, e é daí que surge também uma outra máxima, o conhece-te a ti mesmo, essa busca incessante para poder determinar, entender o que está acontecendo ao seu redor, é essencial para aquele que deseja ver a sua vida transformada.
E é por isso que também nessa manhã abordamos isso, quando o próprio Senhor convida Ezequiel e diz: o que é que você está vendo? Fala para mim. Você tem que estar aware, tem que estar consciente dessa realidade, qual é a tua ambiência. Porque se a gente não puder detectar o problema, como é que a gente vai pedir a Deus uma restauração? Então assim, agora trazendo essa realidade para a nossa casa, eu fico pensando como é essencial investigar e poder saber como que é a casa que a gente está vivendo, como que são os nossos dias, como que é essa relação dentro da casa. Senhor, a gente chega aqui no acampamento e abre o coração e diz: Senhor, fala comigo, abençoa a minha família, abençoa a minha casa. E o Senhor pergunta: e como que é a tua casa? Ah, não sei não. O que é que você quer que eu mude? Também não pensei não. Aí a gente fica perdido. É por isso que é essencial essa investigação, prescrutar a própria vida, é essencial para aquele que quer mudanças. Agora, alguém aqui já ouviu aquela expressão de que as paredes têm ouvidos? Expressão comum, não é? Pois eu vim aqui hoje dizer uma outra coisa para vocês. A parede não tem só ouvido, mas tem boca. As nossas paredes de casa falam. A casa fala. E toda vez que eu digo isso, eu fecho a porta para aquele que me convida para estar com ele, no caso, o pastor Almir. Porque o que eu quero dizer é que as paredes, as nossas casas falam muito acerca de nós. Os móveis, a decoração, os pratos, os trejeitos, todas as coisas falam quem somos. E eu digo isso porque toda vez que eu prego um negócio desse, a pessoa fala assim: vamos convidar o pastor Abdala, não, que ele está fazendo análise psicológica da casa. Aí eu fecho uma porta, não visito mais. Mas a verdade é que essas coisas falam quem somos, declara muito sobre nós, como nós vivemos, como que é a maneira da casa, os utensílios, a cultura, os hábitos. E o texto que nós lemos fala bem sobre isso. Se a gente puser atenção, o texto que nós lemos dessa família é uma família que tem coisas reais, anel no dedo. O texto fala sobre alegria sendo celebrada com um cabrito assado, fala sobre sandália nos pés. Que família é essa? Vamos identificar quais são esses elementos, a herança sendo repartida, a criados. Puxa vida, não é uma família pobre. Tem criados, o pai tem jornaleiro por tudo que é lado. Cada detalhe fala muito alto. Fala sobre como é o esquema dessa casa, o sistema. E é por isso que, mais uma vez, eu pergunto a você: será que você tem tido essa capacidade, essa perspicácia de decifrar como que é a tua casa? Qual é o sistema que você vive? E para que você entenda o que eu estou dizendo, eu pensei em algumas hipóteses que a minha experiência pastoral de quase 26 anos me faz perceber. Mas talvez você não se encaixe em nenhuma dessas, talvez tenha outras opções ou modelos de casa. Mas na minha experiência, sobretudo aqui na América, eu tenho visto alguns modelos de casa que são muito interessantes. Por exemplo, esse tipo de casa-hotel. A casa-hotel é um tipo interessante porque a casa vira um sleep-in. Não existe família. Um entra de manhã e sai à noite, o outro sai no horário do dia, ninguém se cruza, ninguém se fala, não tem relacionamento, eles não comem juntos. Essa casa é interessante porque ali simplesmente o cara só faz o check-in e o check-out. Eu sei que isso não acontece aqui na igreja de vocês, mas lá na minha igreja de São Mateus, muitos dos relacionamentos e dos problemas que a gente enfrenta é isso. O pai não tem nem conhecimento de quem é o filho. Um dia ele se dá conta e fala assim: quem é que está dormindo no quarto ao lado? Quem é o camarada que deu o check-in aqui? Não, é o filho. É mesmo, mas passou um homão, é porque os anos se passaram, você nem deu oi para o filho. Ele cresceu e está aí do quarto ao lado, você achou que a última vez que você viu ele tinha 5 e agora está com 18 anos. Algumas casas são realmente assim, do estilo casa-hotel. Ninguém tem uma vida íntima, ninguém janta com ninguém tem um momento de compartilhar. Mas não, obviamente que não existe só esse modelo de casa, existem as casas do tipo casa-teatro. Vocês já viram casa-teatro? Da palavra grega, teatro é teatron, o lugar de representação. Eu sei também que aqui não acontece isso, mas lá na minha igreja, vocês acreditam que tem muitas casas nesse modelo teatro, onde cada um aderir. Quando essa... Porque o único vínculo que eles
casa empresa, tem casa... Todo mundo é subalterno. Eu vivi isso na minha infância. O meu pai era o seu Abdalão. O seu Abdalão era assim. Nos dias de hoje, os filhos que mandam em muitas casas. A gente tem uma meninada. E eu pergunto uma vez mais, simplesmente provocando. De casa que você tem vivido, qual é esse esquema? E o mais interessante, sabe qual que é? É que a gente é assim, esposa. Meu marido tem a última palavra. Sim, senhora. Mas eu vou confessar para vocês. Lá em casa, André fala ajoelhada comigo. Vocês acreditam? Fala de joelhos. Sai debaixo dessa cama já, Jorge. Qual é o esquema da casa que a gente tem vivido? Qual é o esquema da tua casa? Interessante. Parece que existe uma outra casa, que é a casa templo. E a gente pensa, agora sim, chegou o modelo ideal. Mas, infelizmente, muito distante aquilo que ela pretende ser. A casa-templo, da palavra latina templum, não é o melhor modelo de casa. Sabe por que não? Porque o próprio livro de Atos nos coloca no capítulo 17 que o templo não é nada em si mesmo, e o próprio Deus nem habita em templos feitos por mãos de homem. Por isso que não adianta nada simplesmente dizer palavras bonitas ou chamar a esposa de irmã do lar. Porque não funciona assim. Não adianta simplesmente colocar louvor. Não é isso que faz com que o Senhor habite no templo. Falar essas coisas é pura vanidade. O que importa mesmo é que se o Senhor não estiver nessa casa, se o Senhor não estiver vivendo presente, esse templo é vazio. E é por isso que esse lugar, por mais que pareça ser sagrado, muitas vezes também é um lugar de falsidade, onde o Senhor não está presente. Hoje eu quero provocar a sua consciência. Como é a casa que você vive? Você está ciente do tempo, do espaço? Está ciente dos sentimentos que estão dentro da casa? Alguém aqui alguma vez parou para prestar atenção e dar-se conta do sentimento que invade o coração das pessoas que moram dentro dessa casa? Isso porque o texto também nos fala não apenas do anel, dos criados, do jornaleiro, não apenas nos fala desse pai que parece ter condição social e econômica abastada, ele não apenas fala do cabrito assado, da festa, mas ele fala de sentimentos. E alguma vez você se deu conta dos sentimentos que estão escondidos dentro de cada um dos familiares da tua casa? Olha, por exemplo, o sentimento desse menino mais novo, de pura revolta. Alguém vai dizer, típico de adolescente, pastor. Adolescente é assim, mas esse menino, diz o texto aqui, que irado, e agora ele pede a parte do pai, a parte que lhe cabe. Dá-me a herança que me cabe. E a gente sabe muito bem que a gente só recebe herança após a partida do ser querido, do pai, da mãe. Ou seja, o que esse menino está pedindo, tão revoltado, em outras palavras, é: eu quero mais que você se lixe, que morra. O tamanho a ofensa é tão grande aqui, o que ele está dizendo ao pedir a herança para o pai é: eu não estou nem aí para o teu patriarcado, eu não quero nem saber do senhor, quero que o senhor se lixe, desculpe a palavra. Ele está dizendo assim: morra, dá a parte que me cabe que eu vou embora. Esse sentimento de revolta que faz com que ele visite esse lugar para onde ele quer ir. Ele está tão
revoltado, tão irado dentro de si, que o texto agora diz, ajuntando tudo, ele partiu para uma terra longínqua. Agora eu pergunto a vocês, essa terra era longínqua, mas era estranha? Essa terra era longe. Mas acredite vocês, todos os processos de fuga nunca acontecem de uma hora para outra. Esses processos de fuga e de desejo de sair da casa vêm sendo trabalhados muito antes da fuga real. Ou seja, esse menino deitava na cama todos os dias pensando, um dia eu saio dessa espelunca de casa. Um dia eu deixo isso daqui. E é por isso que eu chamo a sua atenção, porque pode ser que esse não seja o caso do seu filho, mas seja o seu, como pai ou como mãe. Está tão cheio das coisas e ninguém está lendo você. Ninguém consegue perceber que esse sentimento está te sufocando. Você está assim, dia após dia e noite após noite, chorando no travesseiro, dizendo, eu não aguento mais esse esquema. Eu estou revoltado, qualquer dia eu saio. E é interessante como os nossos travesseiros têm a capacidade de nos levar para terras longínquas. A gente deita, põe a cabeça e some, fazendo planos, dizendo, dia após dia, um dia eu saio daqui. Qual é o sentimento que visita o coração da sua esposa, do seu filho? O seu coração. Talvez não seja de revolta, talvez seja o sentimento como esse desse pai, de culpa e de perda. Afinal de contas, o texto parece falar bem desse pai que nutria um sentimento profundo, não expressado verbalmente, mas que poderia ser como aquele quadro do Jô Soares há alguns anos, do tempo do pastor Almir, que o pai dizia, onde foi que eu errei? Esse é o sentimento que a mim me parece haver no coração desse pai, de um cara esforçado, trabalhador, que se empenhou, se esmerou por ser aquele super pai, aquele cara dedicado, que trabalhava de manhã à noite e agora muito tarde, se dá conta de que a vida não é só isso. Talvez esse seja o problema de muitos lares também, de muitos pais e mães que só tarde se dão conta de que pôr comida na mesa não é tudo que basta. E depois de haver trabalhado, depois de ter passado a vida toda se dedicado, se dão conta de que construíram um castelo e perderam a princesa. Quanta gente trabalhando aqui, ó, e isso eu falo agora sem medo, principalmente nesse lugar, nessa terra que nos dá tantas condições de juntar, de comprar, de fazer aquilo que às vezes no país não podíamos fazer. Então tem gente investindo pesado, comprando. Quando ele se dá conta, a esposa já foi, o filho passou. De que vale tudo isso? Mas talvez não seja nem esse sentimento, nem o outro. Talvez o seu sentimento seja como desse filho mais velho. E uma vez mais, independente se você é o pai na casa, a mulher, o filho, a esposa, pode ser que o sentimento do seu coração seja esse sentimento de indignação e injustiça, como sente o filho mais velho. Diz o texto, ele se indignou e não queria entrar. E agora, saindo o pai, instava com ele e ele dizia, não vou querer mais isso. E só entende esse sentimento quem é filho mais velho, como eu, por exemplo. Sou o filho mais velho de 3 e me lembro, não aqui fazendo uma catarse, nem um momento de tristeza, mas me lembro da minha adolescência e juventude. Por ser o filho mais velho, meu pai sempre cobrava, olha, você dê exemplo que os seus irmãos estão olhando para você, hein? Tá bom, paizão, não tem problema. Você me chega aqui 9 horas. Se passar, perde o carro, perde o privilégio. Não, tá bom, pai. Vocês acreditam que depois o meu irmão completou a idade maior de 18 anos, na vez dele podia chegar meia-noite em casa? Eu me revolto e falo assim, não é verdade isso. Eu não podia passar 5 minutos das 9, eu não podia fazer algumas coisas, eu não podia viajar sozinho, porque meu pai era rigorosíssimo, e agora eu vejo meu irmão mais novo, fazendo tudo que eu não podia, e eu entendo o coração desse rapaz aqui. Falei, poxa vida, eu sempre andei direitinho, fiz tudo o que devia, e o senhor nunca fez isso. A revolta. E eu pergunto, você tem lido que talvez esse sentimento de injustiça esteja entre os filhos? Ou entre alguns de vocês? Existe mais um sentimento, que é o sentimento da mãe. E alguns vão dizer assim, mãe? Pastor Abdala ficou doido. Eu não li mãe nenhuma nesse texto, cadê essa mulher? Alguns vão me perguntar, cadê essa mulher que eu não vi nada? Realmente, o texto começa dizendo, certo homem tinha 2 filhos. Eu pergunto para vocês, ele os teve sozinho? Ele gerou, assim, autogerou os filhos? Cadê a mulher nesse texto? Ai, pastor Abdala, o senhor tão educado, não sabe que a mulher não era contada nesse tempo?
Pois é disso que eu estou falando. Quantos sentimentos na nossa própria casa são como dessa mulher, de pura nulidade e desprezo. Sabe que teve participação, sabe que estava lá, mas nem contada é na história. Quanta gente assim no meio da nossa casa. Sabe que o cara fez, sabe que o filho só foi para a faculdade porque ele estava lá, sabe que a mulher só conseguiu porque ele estava lá, o esposo só conseguiu porque ela ajudou, mas de repente assim, nunca é contada, nunca é lembrado, nunca foi reconhecido, nunca foi notado. Não, eu nunca fui valorizado, sou desprezado, sou marido de viúva viva. Como é que é? Viúva de marido vivo, ou viúva de esposa viva. Quanta gente com esse sentimento. E o que tem isso tudo a ver com você e comigo hoje? É que eu creio que realmente assim, Deus tem algumas coisas para fazer nos nossos lares. E se a gente puder perceber, e eu não vou muito longe não, estava brincando que eu ia só pregar até a meia-noite, tá? Não vá dormir agora. Eu prometo que eu vou terminar lá para as 11h40. O que eu quero dizer é que realmente eu creio que Deus tem algo para fazer de restauração nas nossas casas. Quando a gente consegue detectar qual é a realidade da nossa ambiência familiar, quando a gente está aberto para entender que realmente alguns desses sentimentos passam no coração dos nossos filhos, da nossa esposa, dos nossos entes queridos. Com sinceridade a gente pode dizer para Deus: Senhor, restaura a minha família, restaura os sentimentos, restaura os corações aqui. E quando a gente faz essa oração com abertura de alma diante do Senhor, há 3 coisas que a restauração de Deus proporciona para nós. E através disso, nós podemos entender o que significa ter uma família restaurada. A primeira delas é que isso só acontece se houver verdadeiramente arrependimento. Você pode dizer assim comigo: eu devo ter na minha família esse sentimento de arrependimento genuíno. Pode dizer isso comigo? Eu quero aprender acerca de arrependimento. Eu pergunto sinceramente para vocês assim: você é uma pessoa fácil para arrepender-se daquilo que está errado? Você tem esse sentimento? Porque é essencial, se você quiser ter uma restauração no meio da família, que aconteça um arrependimento. A palavrinha grega para arrependimento é metanoeo. E é interessante porque significa conversão. Eu me lembro, alguns anos, eu estava ainda lá no Brasil, em São Paulo, e eu estava buscando um acampamento. Fui com um presbítero da nossa igreja, o senhor Vale se chamava. Alguém nos disse, e obviamente que eu estou falando há muitos anos, disse essa pessoa: olha, tem um lugar maravilhoso para vocês fazerem um acampamento. Pega a rodovia tal e vai embora. É mais ou menos umas 2 horas. Tá bom, eu convidei o presbítero, falei: senhor Vale, só topa ir lá conhecer esse lugar? Topa, vamos juntos. Então nós entramos no carro e começamos a bater aquele papo gostoso, dia ensolarado, bonito, e a gente está aqui, vai conversando. De repente a gente se deu conta, obviamente não tinha GPS naquela época, não tinha nada disso, que a gente já tinha conversado por volta de umas 3h30, assim. Eu falei assim: seu Vale, parece que a gente não... 3 horas e pouco a gente está conversando, quase 3h30, e não chegou ao acampamento. Vamos parar para perguntar onde é que a gente está. A gente dá aquela paradinha básica assim, de encosta o carro no acostamento ali, dá uma encostada e perguntamos para um caminhoneiro: o senhor sabe onde é que fica o lugar tal? Sabe qual a resposta do cara para a gente? X. Quando o cara faz X no meio da estrada, significa que você está feio. E ele falou assim: ó, é para o lado oposto de onde o senhor está indo. Conversão na Bíblia é isso. Você está indo numa direção, e cada vez que você dá um passo a mais para o lado errado, você está 2 passos mais longe de onde você deveria estar. Conversão significa uma mudança de mente e de atitude, porque simplesmente parar na beirada da estrada e ouvir assim, X, é bom, porque deu aquele alerta. Mas se você simplesmente ficar com esse pensamento: estou errado, hein? Errei a direção, e não virar, e não der o passo de volta, não houve metanoia, não houve arrependimento. Amém. O que acontece nesse texto aqui é um chamado a cada um de nós. Se a gente quer ver a restauração no relacionamento, numa briguinha entre casal, que é muito comum. A minha esposa tinha essa ilusão de que casamento era 1000 maravilhas.
Depois que ela casou comigo, ela viu que era verdade. Mas antes, ela não tinha essa convicção assim de que, às vezes acontecem algumas diferenças. Mas como é que a gente resolve? O casamento perfeito, o relacionamento com pais e filhos perfeitos, não é aquele que não tem problema, é aquele que sabe gestar melhor a situação, as crises, é aquele que sabe tratar melhor. Se alguém entrou aqui, é porque eu não estou nem falando para a família, que eu gostaria muito, fica para uma outra ocasião. Mas se eu estivesse falando para a família, eu vou dizer a você, todos nós temos crises e problemas no relacionamento, entre filhos, entre esposos. Por mais que alguém se ame, são dois mundos distintos, vai haver incompatibilidade em algum momento. Não tenha a ilusão de que família perfeita é família sem problemas. Não existe isso. Família abençoada e restaurada é aquela que sabe lidar com os problemas, sabe tratar da melhor forma. E por isso que a primeira coisa é que deve haver arrependimento no meio da casa. E arrependimento é essa consciência de, eu errei, estou indo para o caminho errado. E o menino aqui diz exatamente isso no texto que fala, a fala do filho mais jovem diz, e caindo em si, esse caindo em si é o caindo em si, pensou, quantos empregados do meu pai têm coisas melhores, têm pão suficiente quanto eu morro de fome. Mas agora ele diz, eu me levantarei, irei até o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra ti. E depois os versículos seguintes diz que então agora ele converte o seu caminho e vai em direção ao Pai e diz da forma que ele havia pensado e propôs no seu coração, Pai, eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, mas por favor, encontre um lugar no teu coração para mim. Deixa eu dizer a você uma coisa, em nome do Senhor Jesus eu vim aqui hoje. Deixe seu orgulho de lado e arrependa-se se você fez alguma coisa errada. Se você falou alguma coisa que machucou filho, pai, esposa, tio, essa é a hora de arrepender-se. Porque infelizmente a verdade é que nós amamos demais a nossa família, mas consequentemente são as pessoas que nós mais ferimos. Quem mais amamos muitas vezes é quem a gente mais bate, quem a gente mais é duro. As pessoas que mais queremos. Por isso é importante, é preciso, é essencial aprender a dar uma meia volta e dizer, se eu continuar indo aqui, eu vou para o caminho que não devo. Deixa eu voltar e tomar o caminho do arrependimento. Amém? Na outra ponta do arrependimento está a íntima compaixão. Porque não adianta nada alguém chegar pedindo desculpas e o outro ficar todo durão ali. Eu fico imaginando se esse filho que agora sente o arrependimento no coração, vem para o pai, e esse pai é do tipo assim, agora esse moleque vai ver quantos paus faz uma canoa. Se ele fosse esse tipo de pessoa que não estava aberta ao perdão, não haveria restauração nessa casa. Mas é preciso aprender a perdoar. Primeiro porque nós somos ordenados pelo próprio Senhor Jesus a fazê-lo. Disse Jesus, perdoa se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai Celestial também perdoe as vossas ofensas. Eu não deveria perguntar aqui, mas eu vou. Tem alguém aqui que tem dificuldade de perdoar? Pois eu vou dizer duas coisas fáceis e simples aqui. Sob duas perspectivas é inteligente perdoar. Primeiro, por uma perspectiva psicológica. Aquele que não perdoa é como se desse o veneno para o outro, ou tomasse o veneno pensando que o outro vai morrer. É inteligente perdoar. Porque quem não perdoa carrega o inimigo e leva ele para onde quer que vá. Perdão é essencial. É alguma coisa da psicologia natural. Paulo falou assim, esquecendo-me dessas coisas aí, eu prossigo para o alvo. Tem que aprender a perdoar. Quando a gente não aprende a perdoar, a gente leva o pior inimigo, o pior pesadelo para onde quer que a gente vá. Diz o colega, o Hernandes Dias Lopes, que a tristeza daquele que não perdoa, nesse sentido, é que você vai comer e o teu inimigo senta na mesa para comer com você. Você sai para um acampamento e não perdoou, um cara chato vai com você no acampamento e te perturba o tempo todo. Você vai dormindo e deita do teu lado. Você tenta ter paz e não vai. Você vai longe e ele acompanha você. É inteligente perdoar. Mas o mais interessante é que, para além dessa atitude inteligente, existe uma perspectiva bíblica que Jesus fala. Uma parábola muito interessante, que é a parábola dos dois devedores. Quando se lembra dessa parábola?
É interessante porque nessa parábola Jesus fala de um homem que devia uma quantidade ao rei. E rapidamente lembrando a cada um de vocês a importância de poder perdoar. Diz que esse homem devia ao rei 10.000 talentos. E ele chega para o rei e fala assim: ó rei, eu não tenho como pagá-lo. Essa dívida é muito grande, eu não posso alcançar, por favor me perdoe. E o rei, num primeiro momento, disse: se você não pagar, eu coloco você, a família toda no cárcere. Eu coloco vocês na prisão. E ele diz: por favor, tem misericórdia. Eu não tenho. E o rei então perdoa. E esse agora camarada sai feliz da vida. E no caminho ele encontra um conservo que lhe devia 100 denários. Muito menos. E agora ele encontra o servo e fala: cara, você me deve 100 denários, paga o que você me deve. E o conservo clama para ele e fala assim: por favor, eu não tenho como pagar. Ele diz: se você não pagar, eu coloco você e sua família na prisão. Ele diz: por favor, não, mas dessa vez ele não tem piedade e coloca a família do cara. Mas o rei fica sabendo, chama o camarada e diz: rapaz, eu te perdoei de 10.000 talentos e você encontra um conservo, e é verdade que você não pode perdoá-lo lhe devendo 100 denários? Agora, porque fizeste isso, eu coloco você lá. Agora, o que a gente não entende muitas vezes é que essa parábola é muito interessante. Sabe por quê? Porque era impossível para um judeu dever para alguém 10.000 talentos. Era uma quantidade absurda. Precisariam 150.000 anos de trabalho, considerando que cada um recebia um denário por dia. Não há possibilidade de alguém dever uma quantidade como essa. De modo que a gente fica pensando: então, como assim? 100 denários era um valor justo, embora grande, mas era perdoável. Mas 10.000 talentos, essa parábola trata-se de uma hipérbole, uma questão exagerada, uma forma de dizer impossível. E aqui está o milagre. E aqui está o ensinamento. O que Deus perdoa a mim e a você é muito, muito grande. Se você não conseguir perdoar o teu esposo, a tua esposa, o teu filho pelo que ele cometeu, porque parece muito grande, pense num instante no perdão que Deus ofereceu a mim e a você. Era impagável a nossa dívida com Ele, mas segundo a misericórdia dEle, Ele nos perdoou. E por isso é tempo de a gente perdoar aqueles que estão ao nosso redor também. Se a tua esposa vier um dia e disser: desculpa aí, vai. E às vezes o perdão não é todo com aquela palavra tão bonita, vem assim, às vezes só com um olhar. Né? Você sabe que não queria. Abre o coração. Porque perdão aqui nesse texto vem juntamente com essa expressão íntima compaixão. Íntima compaixão é algo que, se por lado do filho ele teve que ter uma conversão absoluta e dizer: sabe o que? Eu vou me humilhar diante do meu pai, vou dizer, me dá a posição de jornaleiro, porque eu estou cansado de comer alfarroba de porco, me coloca como um empregado. Se ele se humilhou, o pai também se humilhou. Sabe por quê? Porque um pai, o patriarca nessa época, jamais sairia da porta da sua casa. Mas o texto diz que ao ver o filho à distância, o que é que ele faz? Abriu-lhe o portão, ele saiu numa correria, pulou no pescoço do filho, deu um beijo e disse: filho, vem cá, que essa é a tua casa. Agora tem algo que eu quero dizer para você. Íntima compaixão não é a mesma coisa que compaixão que permanece no íntimo. E vou explicar. Tem muita gente que eu conheço lá na minha igreja que diz assim: não, é que Deus sabe que eu estou aqui dentro e eu perdoei. Aqui dentro Deus conhece meu coração. Eu digo: irmão, eu sei que Deus conhece, porque Deus conhece tudo, mas o teu esposo não sabe. A tua esposa não sabe. Ter a compaixão no íntimo é boa, mas não serve para casa. Porque o outro precisa que você exteriore isso. Ele quer ouvir, ele quer o beijo, ele quer o perdão, ele quer a palavra. Simplesmente dizer: não, Deus sabe que aqui dentro eu já perdoei ele. Deus sabe, mas ela não. Dá-lhe um beijo, dá um abraço, recebe de coração, porque se você não exteriorizar, se você não fizer isso evidente, não se concretizou o perdão. Primeira coisa, deve haver arrependimento. Segunda parte da restauração só acontece quando há um perdão verdadeiro e genuíno. E a terceira e última parte, para quem a gente vai dormir abençoado, é que uma família só é restaurada quando há o arrependimento, o perdão, e ela se converte num lugar de graça. Uma casa cheia de graça. Quantos aqui desejam uma casa cheia de graça? Eu também desejo isso para minha família.
Porque a pior coisa é viver uma casa de desgraça. Literalmente. E é óbvio que eu não estou falando de ser engraçado, não estou falando de uma família viverem fazendo piada, mas como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 5:20, é o lugar que onde abundou o pecado, o erro, se abundou a falha. Agora, pela graça de Deus, ela é restaurada e superabunda a graça dele. E é só quando a graça está nessa casa que 3 coisinhas acontecem. Primeiro, a gente tem o prazer de voltar para casa. A gente só vai ter essa alegria de estar na casa quando a casa for esse lugar cheio de graça. Alguns de vocês sabem que o trabalho e o chamado ministerial me exige muito. Tenho viajado muito e gosto de viajar. Semana passada em Atlanta, e cada vez assim, cada final de semana, sem falar que eu tenho 2 igrejas para pastorear. E o trabalho cobra, e muitas vezes eu estou aqui, estou em outro lugar do canto do mundo, para cima e para baixo. Eu sinto 2 alegrias quando eu vou viajar. A primeira é quando eu saio, que eu sei que tenho um chamado, tenho uma missão, vou com alegria. Mas sabe qual é a minha maior alegria? Saber que eu posso voltar. A minha segunda maior alegria é saber que eu tenho um lar. E nem sempre eu tenho o privilégio que tenho nessa ocasião de sair com a minha esposa. Na maioria das vezes eu vou sozinho. Mas como é bom saber que eu posso voltar e que eles estarão lá. Eu pergunto a você, teu esposo, tua esposa tem prazer de voltar para casa? O teu filho tem prazer, alegria de voltar para casa? Se a casa for esse lugar cheio da graça de Deus, haverá prazer. Não é espanto para mim que muita gente faz hora extra ou arruma trabalho, porque a casa virou um lugar de desgraça. Ele não quer voltar. É melhor ficar trabalhando, é melhor se afundar em qualquer outra coisa, porque voltar é uma tormenta. Ele fala assim, para que eu vou voltar se só briga? Deixa eu me dar mais trabalho, por favor, tem mais alguma coisa para fazer? Ele procura, tem gente que procura trabalho extra, porque a casa não se transformou num lugar de graça, mas ao contrário, num lugar de desgraça. Segunda coisa, essa casa quando é cheia de graça, é um lugar de celebrar a vida. É por isso que o texto diz agora que o pai fala assim, vamos dar uma festa, vamos comer, vamos nos alegrar, porque aquilo que estava morto está vivo outra vez, é a hora de a gente celebrar. E diz o texto que começaram a alegrar-se. Deixa eu perguntar a vocês, qual foi a última vez que você se alegrou com a sua família? Porque tem gente que está cultivando há anos esse cabrito, ele já está velho e duro. Assa isso daí, rapaz. Está na hora de você celebrar a família. A gente vai levar flor quando para a esposa? No túmulo? Quando morrer? Leva agora. Essa é a hora de você celebrar a vida. Eu falo lá com o pessoal lá na igreja, sabe aquele conjunto de taças que a gente nunca usa? De copinhos de cristal que veio lá da bisavó? Veio 1 dúzia de taças, mas foi quebrando na mão da mamãe, já quebraram 3. Da vovó, não sei quanto. Quando chega na gente, assim, tem umas 2 tacinhas todas trincadas e nunca ninguém bebeu uma Coca-Cola nessa taça. Porque vai passando de geração. Não, pertenceu à bisa, pertenceu à avó, à mãe. A gente pergunta quem celebrou com elas. Nunca ninguém bebeu nada. Isso vai quebrar na tua mão, você não vai tomar uma champanhe, sei lá o que for, nessa taça. Sabe por que a gente sempre fica... Deixa para um dia muito especial. Alguém aqui tem essa filosofia? Não, vamos deixar para um dia bem especial. Qual que é que nunca chega esse dia especial? Deixa eu dizer para você, sabe qual que é o dia especial de você celebrar? É hoje, comamos e bebamos, que amanhã nós morreremos. Não é morreramos não, tô brincando. É hoje! É hoje o dia de você celebrar. Pega esse carneiro, tem gente que fala, não, o papai está fazendo uma poupança. É bom, não estou dizendo para ninguém ser o pródigo, o esbanjão, o perdulário, não é isso não. Mas tem gente que não sabe celebrar a vida. Para tirar um dia desses aqui, para passar com o pessoal da igreja, com os irmãos, é uma dificuldade. A igreja tem que fazer campanha de oração para você aceitar e vir para um acampamento que é para o teu próprio benefício. Rapaz do céu! Mas eu sei que eu não estou falando de você, eu estou falando do meu pessoal. Não é do meu, eu sei que aquilo acontece. Mas lá a gente fala assim, Senhor, vamos orar para que o irmão tal participe. Com o tempo, ele está há 4 anos, mas já veio ao acampamento? Nunca, pastor. Por quê? Está trabalhando. Sabe como que é a vida na América? Ah, eu sei. O cara tem 8 fazendas lá no Goiás, você não consegue parar aqui. Lá na minha igreja, estou falando. Calma lá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Trabalhe duro. Pense no futuro, pense nos filhos, pense na esposa. É bom.
Mas, por favor, aprenda a celebrar a vida, porque a vida é um sopro. Diz o Kohelet, o sábio de Eclesiastes, a vida, é um sopro, é um instante. Por isso que a gente tem que pedir sabedoria a Deus para aproveitar o momento, porque só aquele que sabe que o momento é tão fugaz, vive esse minuto que não vai voltar nunca mais. Pareceu até poesia isso aí, né? Até rimou. Mas é preciso ser sábio, é por isso que agora eles se alegram, eles vivem juntos, dão o valor que tem que dar, celebram as pequenas coisas da vida. E por fim, tem tudo em comum, porque a gente sabe que vida em família é isso, está tudo em comum. O pai responde agora para o mais velho: filho, tu sempre estás comigo e tudo que eu tenho é seu. É interessante que tem muitas famílias que onde a graça não abundou ainda, não foram restauradas, é assim: o que é teu, o que é meu é teu. Ou tem outras famílias que é assim: o que é meu, o que é seu também é meu. Vida em família é diferente. Vida em família é assim, tudo que a gente tem é nosso. É meu e teu, filho. É isso que o pai está ensinando. O que é meu é teu. Eu não vou viver para sempre, é tudo nosso, filho. É por isso que assim, o filho foi estudar em Harvard. Não tem problema, a gente está junto, é tudo nosso. A filha se mudou para Zimbábue, mas a gente está junto. Vida em família, quando há graça de Deus, quando abunda, quando está restaurada, nada separa a gente. Tem muita gente que passa pela vida da gente, nunca marcou, nunca deixou história, se deixou, só deixou tristeza. Mas quando a graça de Deus restaura a família, não importa se o filho está lá longe, ele ainda está lá. Ele está lá e está aqui. Está na casa, está no coração, a gente está junto. Não significa que a gente tem que viver sempre debaixo do mesmo teto, mas significa que continua sendo nosso. A graça de Deus continua nos abençoando, nos guardando, e tudo que a gente tem é em comum. A gente vive o altruísmo, não o egoísmo. A gente vive tudo em comum. E é por isso que, como Paulo diz, essa graça, esse amor, Deus sendo rico em misericórdia, diz Paulo aos Efésios 2, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Esse é o texto que eu quero deixar e quero orar com vocês nessa noite, pedindo que o Senhor fale mais ao seu coração e restaure a sua família. Eu não conheço a sua casa, não conheço os seus problemas, não sei se você é o general da casa, se você é só o cara que faz o check-in à noite, dorme e sai cedinho. Eu não sei quais são os sentimentos que estão ocultos no coração de cada um dos membros da tua casa, mas de uma coisa eu sei, que o Senhor tem poder para restaurar as nossas famílias, os nossos relacionamentos, os sentimentos e implantar em nós o desejo de arrepender, o desejo de perdoar, o desejo de transformar a casa num lugar de graça, um lugar onde a gente tenha a alegria de estar juntos. Feche os seus olhos, quero orar com você. Obrigado, Pai, por essa ministração, esse momento de aprendizado da Tua Santa Palavra. Obrigado, Senhor, porque essa é mais uma noite que o Senhor está ministrando ao nosso coração e falando sobre esse tema da restauração. Eu sei, Senhor, que há casamentos que precisam ser restaurados, há relacionamentos entre pais e filhos, há outros relacionamentos entre irmãos, parentes. Senhor, eu te peço que a Tua graça alcance cada um dos meus irmãos e cada casa aqui representada, cada família aqui representada. Senhor, cada sentimento de tristeza, de frustração, de decepção, seja substituído pelo sentimento do amor, da misericórdia, do perdão mútuo, da alegria, do gozo, da certeza de que se o Senhor estiver presente na casa, se o Senhor estiver no lar, como diz aquela canção de crianças, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Não porque não existirão problemas e dificuldades, mas porque o Senhor é aquele que nos dá paz em meio a todos os conflitos e situações difíceis. É o Senhor que nos provê sabedoria, no falar, no tratar, no perceber, dá visão, dá essa percepção, dá essa graça, restaura cada família, Pai. Se houver alguém aqui que tem vivido momentos de perda, de conflito conjugal, eu oro agora em nome de Jesus, para que seja o Teu Santo Espírito sarando, restaurando, tratando corações,
Ministra, Senhor, em cada coração aqui hoje. Entra em cada lar, cada filho que está longe, cada relacionamento que foi quebrado. Assim como diz o profeta Malaquias, converte, Senhor, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Faz, Senhor, com que realmente essas casas sejam tocadas pela Tua misericórdia e graça nessa noite. Para a meditação da igreja, nós escolhemos um hino baseado no Salmo 127. Fala sobre o Senhor é o único que pode edificar a casa. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Óbvio que é uma canção um pouco mais antiga, do tempo aí do pastor Abdala e do irmão Márcio, mas é de uma letra profunda, e eu gostaria que as famílias pudessem meditar. É a palavra de Deus. Se o Senhor não edificar, minha vida será como quem partiu e construiu sobre um lugar incerto. E quando as agruras dessa vida insistirem em roubar-lhe a paz, um pouco mais do seu sossego, veja o que ficou, veja o que restou, veja o que ficou, veja o que restou. Sem razão, sem gozar comunhão com Jesus, olhos cegos que não veem luz, que perecem nas trevas do mal, do mal. Edificar minha vida será um espelho refletindo a todo mundo o amor de quem chegou e amou primeiro, e uma paz que permanece lá no fundo do meu coração, do meu coração. Coração, vida vivida, vida expressão de um elo refeito com Deus, de pecados deixados para trás, de perdão, contrição e louvor. Deixa Cristo edificar, deixa Cristo edificar, deixa Cristo edificar.